Meus amados irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre os sofrimentos do pregador do Evangelho. Porque estamos vivendo em dias que a palavra do Senhor tem sido ignorada. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 em diante, que diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Paulo, o pregador do Evangelho. Meus queridos irmãos, eu não tenho compromisso com ninguém a não ser com a Bíblia. E aos 73 anos não cheguei até aqui para ser enganado. Não, eu tenho a Bíblia. E a Bíblia mostra claramente o que é um pregador do Evangelho. Claro. Para início daquilo que eu vou falar, o apóstolo Paulo, no final da vida dele, estava preso, passando frio. E ele tinha, por riqueza nesta vida, uma capa e os pergaminhos. Ele era um pregador. Não consta que ele tinha riquezas, embora tudo que ele dissesse o povo aceitava, porque ele foi o maior de todos os cristãos, dito pelos eruditos de assuntos bíblicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Quando eu era bem jovem, aos 18 anos, encontrei Orlando Boyer. Primeiro conheci a casa dele, porque ele estava enfermo na América. A esposa dele teve uma espécie de um ataque cardíaco, e ele, quando foi socorrê-la, ele também caiu. E ficou lá no solo, no chão, porque era um casal de idosos e eles ficaram lá. Mas os americanos, eles têm um controle, os vizinhos, um vigia o que acontece na casa do outro. E eu lembro que ele tinha uma senhora inglesa, que era vizinha dele, assim como umas 3 casas perto. Eu cheguei a morar por um pouquinho de tempo na casa dele.
E lá tudo era livros, livros e livros e livros e livros. E então ela percebeu alguma coisa e foi descoberto que os dois estavam passando mal. A esposa veio a morrer, mas ele veio fazer um tratamento aqui na América, depois voltou para o Brasil. Quando ele chegou, foi muito ovacionado, porque ele pregou muito em Santa Catarina, meu estado. Foi um grande ensinador, traduziu 125 livros para o português, deu toneladas de livros de graça para obreiros. E eu vou ler um pouquinho do que o missionário Orlando Boyer escreveu na pequena enciclopédia bíblica. Procure ter. Vamos ver o que o nosso amado missionário Orlando Boyer escreveu. Ele fala que Paulo fez 3 viagens missionárias. Foi preso. A última viagem dele foi 1.300 quilômetros de pé. 1.300 quilômetros de pé é como sair de Itajaí, ir ao Rio de Janeiro e voltar a Aparecida do Norte, Pindamonhangaba, por aí, de pé. 3 meses. O homem que era um grande cavaleiro. Sim, o apóstolo Paulo não chegou àquela posição só porque ele era alto ou era bonito, coisa assim. Não. Ele era um homem de verdade, ele se formou. Então, foi preso. Sofreu naufrágio em Mileto. Naufrágio. Não foi naufrágio na fé. Foi naufrágio mesmo. Sofreu frio na prisão e não quer passar outro inverno lá. Frio na prisão. A prisão dele era marmetina. O que é uma prisão marmetina? É como você pegar um prato fundo e fazer um buraco, botar ele assim, virado de boca para baixo, fazer um buraco no centro de, digamos, meio metro. E ali descia a comida e ele fazia as necessidades fisiológicas e dormia no mesmo lugar. Pregador do Evangelho. Muito diferente do que você vê hoje, né? Não é assim? Porque o meu caso é Bíblia. Eu não vou para outro livro, eu não vou por o que outro diz, que fica aos berros no púlpito. Não, eu quero saber como Paulo fez. Sofreu frio na prisão. Timóteo parece que não chegou a tempo. Foi crime nos dias de Paulo pregar o Evangelho. E ele disse que ele estava perto da partida dele. Muito perto. Ele sentia. Segundo o testemunho dos padres antigos, porque os padres, eles foram cuidadosos nos registros. Sim. Porque pastor, pouquíssimos escrevem, né? Mas os padres escreveram sobre os últimos dias do apóstolo Paulo. Eles pegaram informações, foram compilando, foram escrevendo. Eu tenho o hábito de escrever também. Isso é muito bom. Então, parece que o Senhor assistiu ele visivelmente na prisão. Foi decapitado na perseguição de 67 e 68 depois de Cristo. Em 67 e 68, muitos anos mais tarde,
eu fui para o seminário. Era aniversário da morte do apóstolo Paulo, decapitado. Decapitado é quando corta daqui para aqui, degolado é quando corta daqui para aqui. Você que está começando a pregar, não pregue tolices. A história diz que os servos de Deus em Roma, 67 e 68, perderam a vida, foram comidos pelos leões. Meninos de 15 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, senhoras, devorado pelos leões. Servos de Deus, né? Hoje a gente tem levita, tem isso, tem aquilo outro, mas nem conhece a história da igreja. Bondade de Deus, eu sou formado em história da igreja. E lá a gente vê o sofrimento que a igreja sofreu. 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites. 200 açoites ele recebeu no corpo. Você já pensou que a pessoa estar em praça pública, sem camisa, e ser açoitado? Ser açoitado 40 vezes. Depois, em outra oportunidade, 40 vezes. Em outra oportunidade, outras 40 vezes. E outra oportunidade, outras 40 vezes. Era assim. O pregador do Evangelho, o maior deles. Hoje, eu não sei o que eu digo, né? Então, ressuscitou Eutico, Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. Visitou Jerusalém, Atos 21, 17. Preso, falava grego. Um pregador do Evangelho, se ele quer conquistar o mundo, ir o mais longe possível, ele deve procurar falar pelo menos mais uma língua. Porque a ciência diz que quem fala 2 idiomas, doenças mentais levam 5 anos, como Alzheimer, para atacar a pessoa. Porque ele fala uma outra língua, é um outro universo. Eu tenho sido questionado por pessoas que querem que eu poste vídeos em espanhol. Sim. E eu vou postar vídeos em espanhol. Também me pedem que eu poste vídeos em inglês. Com a ajuda de Deus farei isto também. Com a ajuda de Deus, da minha família e de vocês. Sim. Porque hoje, para gravar este vídeo, me levou horas e horas e horas e horas que eu precisava estar descansando, porque eu ainda trabalho para viver. Eu sou um pregador do Evangelho. E o pregador do Evangelho é o homem mais importante do mundo. Médicos têm uma tarefa extraordinária. Professores também. Nós precisamos deles temporariamente. Mas eternamente, eles precisam do pregador que abra os portais da eternidade através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele se defendia também. Apelou. Quase que vencia. Mas eles lutavam contra ele. Agora, o mais duro disto
é a pessoa chegar ao final da vida e ser abandonado. Vocês sabem, quando a pessoa vai chegando numa certa idade, eles vão deixando a pessoa de lado, eles vão empurrando, assim, empurrando. Eles pensam que a pessoa não percebe. Eles pensam que o idoso não percebe que está sendo posto de lado. Mas isto parece que nós herdamos dos animais. Parece que aprendemos com eles. Porque o leão tem a sua família. Ele cuida da sua família. Mas, quando ele envelhece, ele perde as forças. Outro leão expulsa ele e ele fica sozinho à mercê de inimigos. Porque um grupo de leões se defende com facilidade, mas um leão sozinho é uma presa fácil. E quando o leão é expulso, as leoas imediatamente, como numa política, seguem o outro. Não existe o amor, o respeito por aquele leão que cuidou delas. Não, isso não é só entre os leões, não é? O gavião, quando está nos seus dias finais, ele sobe o mais alto possível e fica na cordilheira, numa montanha mais alta que ele encontrar, e ele fica lá esperando a morte chegar. Porque ele sabe, se ele ficar lá embaixo, ele vai ficar à mercê de animais que vão tirar a vida dele, vão comê-lo. E lá ele espera a morte chegar. Esta é a razão que a gente nunca encontra um corpo de gavião. Porque no final dos seus dias ele se esconde. Assim também faz o elefante. O elefante tem o cemitério dele. O elefante, quando fica muito idoso, ele não espera ser maltratado pelos outros. Ele vai e ninguém consegue evitar que ele caminhe para o seu cemitério. Paulo foi desamparado. Os amigos que estavam perto dele, eu sei o que é isso, porque eu fiquei 4 anos e meio na cama. Eu sei.